que a gente viu sequências, vamos ver aqui equações. Sandra comprou 2 cadernos iguais na papelaria próxima à sua casa. Pagou com uma cédula de R$ 50 e recebeu R$ 24 de troco. Quanto custou cada caderno? Então, a gente vai ter aqui a nossa equação. No caso, a gente vai ter o 2, que é a quantidade de cadernos comprados, que multiplica o preço de cada caderno. Como ela comprou 2 cadernos, então ela vai gastar 2 vezes o valor de cada caderno. Mais o valor do troco que ela recebeu, que foi o dinheiro que sobrou, que vai ser o total do quanto que ela pagou no caixa, no meio de pagar. Então, para resolver isso, a gente desenhou um esquema aqui, com base na ideia de operação inversa, da adição e subtração, e a operação inversa da multiplicação e divisão, certo? No caso aqui, o que a gente quer encontrar é esse P. O P que é a nossa incógnita. Ele é que é o nosso valor desconhecido que a gente tem que encontrar. Então, seguindo aqui a lógica da equação, P multiplicou 2 vezes, deu um valor, que foi o valor que ela ficou devendo na loja. Mais os 24, que foi o que sobrou do pagamento, deu 50, certo? Mesma coisa que está aqui. E se eu voltar? Eu tenho 50, aí eu vou tirar os 24 do troco. Vai ficar quanto? 26. Ou seja, 26 foi o quanto que ela gastou na loja. Tá quase lá. Se R$ 26 foram os 2 cadernos, para eu conseguir um caderno só, eu vou dividir por 2. 26 dividido por 2 vai dar 13. Então, Sandra pagou R$ 13 em cada caderno. Como é que eu sei disso? Eu segui a ideia de que ela tinha o preço de um caderno, aí ela comprou 2, deu uma dívida. Dessa dívida sobraram R$ 24, porque ela pagou 50. Então, dos 50 eu tirei os 24 troco e encontrei que a dívida dela era de R$ 26. Então, se ela pagou R$ 26 nos 2 cadernos, em um caderno ela pagou R$ 13. Então, ela pagou R$ 13 em cada caderno, certo? Então, a equação, ela é toda sentença matemática expressa por uma igualdade em que letras representam números desconhecidos, ok? Essas letras chamadas de incógnitas. Resolver uma equação consiste em obter suas raízes ou soluções, ou seja, determinar o número correspondente a cada incógnita que torna a sentença verdadeira. Sabe variável, que a gente viu agora há pouco? A diferença de variável e incógnita é que variável você pode dar um valor qualquer para ela. Ela pode mudar. Incógnita não. Ela tem o valor certo, só que ele é desconhecido. É nosso dever trabalhar para encontrar o valor daquela incógnita. Como assim? A gente tem o exemplo do caderno. No caso, a gente tem nossa equação aqui. 2P mais 24 igual a 50. Por que ela é uma equação? Ela tem uma igualdade e ela tem uma incógnita, que é o nosso P. Resolvendo ela, a gente encontrou como uma raiz, o número 13. A gente encontrou uma solução para essa equação, que no caso foi 13. E o que a gente faz para ver se está certo? A gente substitui. No lugar do x, coloca o 13. Então, vai ser 2 vezes 13, que dá 26. E repete todo mundo. Mais 24 igual a 50. 26 mais 24, 50. 50 igual a 50, que eu saiba isso é verdade. Que eu saiba o número é igual a ele mesmo. Até onde eu aprendi nesse universo, isso daí é verdade. Então, como 50 é igual a 50, um lado deu igual ao outro, é uma sentença verdadeira. Se é sentença verdadeira, então isso aqui está certo. Se isso aqui desse 49 igual a 50, já estaria errado.
Então, aqui não seria a raiz da equação. E aqui temos exemplos de equações. No caso aqui, 3x menos 12 é igual a zero. Aqui tem uma igualdade, aqui tem o x. Y ao quadrado é igual a 25. Aqui tem a igualdade, aqui tem uma incógnita, que é o y. E 4 quintos de A mais 2B igual a 14. A gente tem aqui uma igualdade e duas incógnitas, que no caso é o A e o B. Então, a equação do primeiro grau com uma incógnita, ela é um tipo específico de equação, que é o que a gente vai trabalhar mais pra frente esse ano ainda. Que no caso aqui a gente tem um problema. Para realizar uma atividade na aula de arte, o professor vai distribuir barbantes de um rolo de 100 metros entre os grupos de alunos. Desse rolo, ele cortou 8 pedaços idênticos e sobraram 20 metros de barbante. Quantos metros tem cada pedaço de barbante cortado? Como é que a gente vai encontrar isso daqui? Primeiro a gente monta a nossa equação. O que significa cada coisinha? O x é o comprimento do barbante, 8 é a quantidade de pedaços cortados, 20 é o comprimento do barbante que sobrou e o 100 é o comprimento inicial. Ou seja, depois de cortar os 8 pedaços, aí, se a gente juntar os 8 pedaços que ele cortou, que tem um tamanho específico, que a gente não sabe que tamanho é esse, que a gente quer encontrar, e somar com os 20, que foi o que sobrou, a gente vai ter o rolo todo, que é 100. Certo? Então, essa equação ela tem apenas uma incógnita, que é o nosso x, e está com expoente 1. Como assim? No caso de potência, se ele tivesse ao quadrado, estaria com 2 aqui em cima, o expoente 2. No caso, como ele não está elevado a nenhum número, então ele é um expoente 1. Ele é bem mais simples. Então, esse é o exemplo de uma equação do primeiro grau com uma incógnita só. E aqui temos exemplos de equação do primeiro grau com uma incógnita. Aqui no caso a gente tem só uma incógnita e está elevada a 1. Se não está elevada a nenhum número, ela está com o expoente 1. Aqui também, ó, que tem o A, que apesar dele aparecer duas vezes, ele é uma incógnita só. Esse A da esquerda, ele é igual a esse A da direita. Também está elevado a 1. E aqui a gente tem o P, que é uma incógnita só, elevada a 1 também. E a gente tem exemplos de equações que não são do primeiro grau com uma incógnita. No caso aqui ele tem um expoente 2, ele está ao quadrado, então aqui já não é do primeiro grau. E aqui a gente tem duas incógnitas, mesmo estando os dois com o expoente 1, eles são diferentes, as incógnitas são diferentes. Então aqui não tem uma incógnita e nessa aqui não tem o grau 1. Então nenhuma das duas é equação do primeiro grau com uma incógnita. Ela tem que valer as duas condições, uma incógnita e expoente 1. E aqui temos exemplos de equações. Então aqui, considerando a balança a seguir em equilíbrio, monte a equação correspondente. Se ela está em equilíbrio, então um lado é igual ao outro. Então o que a gente tem aqui de um lado? A gente tem aqui x mais 5, que vai ser igual a 13. Por que é igual? Porque ela está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, então um lado é igual ao outro. X mais x eu posso juntar, vai dar 2x mais 5, que é igual a 13. Pronto, achei a minha equação aqui. Para cada frase, monte uma equação correspondente. O triplo de um número mais 18 é igual a 22. A mesma coisa daquele exemplo em expressões. Um triplo de um número vamos chamar aqui de m. Então, o triplo de um número, 3m mais 18 é igual a 22. A quinta parte de um número menos 1 é igual a 1. Então, um número eu vou chamar aqui de b. A quinta parte vai ser b sobre
5 menos 1, que é menos 1, que vai ser igual a 1. A metade de um número adicionado ao dobro de outro número é igual a 15. O número eu vou chamar ele de Z. Então, a gente vai ter aqui